Isa chegou, Mica, querida, que saudade! Muita, muita saudade. Oh, como é que você tá? Tô ótima. Tá bem, E que você? ótimo. Também. O nosso grande retiro espiritual, É, que bom. Estamos nos preparando é para voltar com força total. bom estar aqui de novo. Bom, né? Maravilha. Então, o pessoal está chegando aí. Me diz aí, como é que você vai fazer? Como é que as pessoas se preparam aí? Sim, sim. Quem já tiver entrado, pode ir calculando a data de nascimento, dia, mês e ano, o valor total, né? E Somar isso? soma tudo, é. A gente tem, dentro da data de nascimento, dois números importantes. Do dia que a gente nasceu, e o segundo número importante é a soma total. Então, por exemplo, eu nasci dia 31, então 4 já é um número para mim. Aí, quando eu somo 31 do 5 de 1973, dá 2. Então, eu tenho dois números importantes aqui, o número 4 e o número 2. Então, é isso que as pessoas precisam. Quem está chegando, vai calculando, porque é sobre isso que eu vou falar, Tá. tá? Esperar todo mundo entrar, calcular. Tá, já fiz o meu. Já. O meu também é 4. Pois é. 4, nós Dia somos do o dia do nascimento, nascimento. O seu é 22, né? O meu 31. 22. Somos Teu é pessoas 31. 4. Os 4. Isso significa que a gente, férias pra gente, né, quase não existe. Vamos trabalhar até morrer. Sim. A nossa, a nossa função do mundo é trabalhar. Né? Eu, assim, tenho uma... Quem trabalha com a numerologia kármica, não é uma abordagem que eu utilizo, né, muito. Mas nós, pessoas número 4, é como se a gente tivesse em outras vidas tirado vidas. Então, nessa vida, agora, como número 4, a gente precisa trabalhar salvando, né? Nos salvando, claro, mas ajudando o próximo. Né? Então, todas as pessoas 4, Então, todas as pessoas 4, a elas Renata, fala. Ah, tá a pedindo para Renata, repetir. ela tá Não, querendo, ela eu quer só fazer tô, uma eu vou pergunta. repetir tudo isso, mas depois eu só tô aqui explanando É ideias. que a Renata queria saber o cálculo dois números importantes. O primeiro número é importante, é o dia que você nasceu. Isso. E o segundo número é a soma e a redução do mês e do ano, é isso? Dia, mês e ano, tudo, total. Ah, tudo Dia, junto. mês e ano, tá? O segundo número. É, é a soma total. Então, 22 do 5, quer dizer, 22, por exemplo, o meu, 31 do 5 de 1973. Eu tenho que somar todos eles para chegar a uma redução. Será que o pessoal sabe aí a redução? Sim, vamos ver se alguém tiver dúvida. A gente vamos reduzir até o número 9, de 1 a 9, tá? 11 a gente considera, 22, 44 e assim por diante. Só que 22, 33, 44 e vai, porque são os números mestres. Mas seria um assunto muito extenso para a gente falar em tão pouco tempo. Então a gente sempre reduz de 1 a 9. Porque mesmo que o seu número tenha dado 11, ainda assim você é uma pessoa número 2, mesmo tendo dado 11. Você tem as duas possibilidades, né? A da redução o número mestre.
Tá? Hoje a gente vai reduzir de 1 a 9. Eu estava pensando, assim, até porque o pessoal vai chegando, né? É, Então, para não ficar repetindo toda hora, esperar eu um não sei qual é pouquinho. a dinâmica que você quer fazer, de você começar a falar um pouco, né, sobre a importância, sobre a numerologia, ou falar um pouco sobre os números, Tá, aí depois começar o cálculo, daqui a gente dá uns 10 minutinhos, tá quando bom. for 7h15 a gente começa. Perfeito. E por enquanto você vai fazendo uma introdução, o que você Tá acha? ótimo. Vamos sim. É o Tudo seguinte, bem? tudo bem. A primeira coisa muito importante de falar é que não existe assim um número melhor do que o outro, né? Então assim, muitas pessoas às vezes elas querem modificar o número, né? Assim, por exemplo, acrescentar uma letra uma. Muita gente faz isso, né? Só que todo número tem a sombra e a luz. Então, na verdade, quando a gente nasce com um número, a gente precisa não mudar o número que a gente nasceu, mas a gente precisa ter consciência da luz desse número para a gente desenvolver e ter consciência da sombra para a gente poder dominar essa sombra desse número. Então, essa é a coisa mais importante. Então, assim, esse conhecimento da numerologia, ele serve para isso, para a gente se melhorar dentro daquilo que a gente tem, né? Não naquele número que a gente não tem, mas aquele número que a gente nasceu, que a gente carrega, né? Então, dito isso, né, que todo número ele tem a luz e a sombra, qual a diferença entre os números do nosso nome de batismo e do nosso nascimento? Hoje, a gente não vai falar hoje do número do nome, né? Porque ia demorar muito para a gente calcular. Mas aqueles números lá do nome é que a luz desses números é fácil, é fluido. É como se fosse uma missão que a gente tem para cumprir a luz daquele número. E a data do nascimento, a sombra é o nosso teste. Então, a sombra do número que a gente vai, dos números que a gente vai achar hoje, é aquilo em nós que a gente precisa dominar. É como se fosse assim, a nossa casca de banana. É onde a vida vai nos provocar. Né? Então, essa é a diferença. Né? A gente tem, assim, 4 números muito importantes. Então, por exemplo, no nosso nome, a soma total do nome e sobrenome dá um número importante. E o outro número importante é do nome. Por exemplo, Alessandra é um número importante, porque eu sou a única Alessandra da minha família. Então, eu tenho que considerar o número de Alessandra e o nome todo. Tá? Então, tem 2 números lá. E do nascimento é isso, a data, o dia e a soma do dia, mês e ano. Né? Então, são 4 números. São Hoje, na 4, verdade, nós vamos ver só só 2. da data de nascimento. Isso, isso. Só 2. Porque não dá, né, Não para ver dá. tudo. Quer dizer, numa outra. Acho que o do Sim, nome é mais complicado, é. né? Todo mundo que for participar, por exemplo, se um dia a gente falar disso, todo mundo que for participar tem que já chegar com esse cálculo feito, né? Porque senão demora muito para calcular, entendeu? Tem também outras coisas. Tem, por exemplo, o ano que a gente está vivendo, quando a gente soma assim, quer ver? O dia, o mês e o ano, 2020. Também é o ano que você está vivendo. Né? Quem quiser calcular também, pode calcular. Vou falar rapidamente, assim, quando chegar aos 15 minutos, você me fala. Então, assim, se você calcula o dia, o mês do aniversário, o ano e deu 1, esse ano de 2020 é aquele ano 1, que a gente vai começar coisas novas. Né? Aí no ano de 2021 é o 2, é um ano para você dividir. Né? O ano 3 é o ano que a gente está assim, trabalhando em prol de movimentos sociais, a gente está fazendo esforços maiores. Aí o ano 4 é o que assim vai, né? Você passa pelos 9 anos, é sempre um ciclo. O ano 4 é de construção de matéria, segurança material. Trabalhar
conquistar coisas materiais. Aí o nosso ano 5 é o ano de movimento, de se divertir, de viajar, que é o número dos ciganos, número 5. Aí o ano 6 é o ano família, que a gente está mais família. Ano 7 é ano de você avançar, projetos novos, ir para frente. É como se fosse a carta do carro do tarô. Ano 8 é da justiça, é aquele ano que a gente está avaliando a nossa vida, porque o ano seguinte, que vai ser 9, é o ano que a gente vai finalizar um ciclo. Então, no ano anterior, tudo aquilo que está ruim, que a gente não quer mais, vem à tona, começa a incomodar, né? Para no ano seguinte a gente saber o que precisa fechar. E assim, de novo, você recomeça no ano 1. Então, a cada 9 anos a gente passa por essa pequena morte, esse ciclo. E é muito legal quando a gente calcula, porque a gente faz um cronograma e vê que realmente a gente passou por aquilo, né? É muito legal. Mas aí a gente pode falar isso um outro dia. Eu só dei aqui uma explanada, porque esperar o pessoal chegar. Teve uma pergunta aí que eu perdi a primeira linha, mas eu tive a sensação que a pessoa está aqui. Eu também não sei quem, não deu para ver quem era, foi rápido. Estava prestando atenção em você e a mediadora aqui deixou passar. Mas vê se é isso. Se não for isso, a pessoa escreve de novo, por favor. Parece que a pessoa queria saber qual era a sua colocação sobre a importância, sobre a data de nascimento, a numerologia. Sim. Por que a data de nascimento é importante? Sim, sim. Foi o que eu falei no início, né? A numerologia, ela tem o nosso nome e o dia que a gente nasceu, né? Tem essas influências. É isso que ela está perguntando? Qual é a... Eu acho que ela está querendo saber qual é a importância da data de nascimento. O que a data de nascimento fala da gente? Sim. Na visão da numerologia. Isso. Os números da data de nascimento, a sombra desses números é o nosso maior desafio. Então, são aquelas questões que a gente precisa dominar mais. Eu sempre falo que é a nossa casca de banana. Então, é aquilo que a gente tem que dominar, onde a vida vai nos testar, né? A sombra desses números, da data de nascimento, são os nossos desafios. Tá diferente. Então, vê se foi isso. Vê se é isso. A data do nascimento, a importância da data do nascimento na nossa vida é que a soma vai mostrar a luz e a sombra, é isso? Isso. Tem 2 números. O número que é a soma total do dia, ano e mês é a sombra. Todos dois. E Todos dois são sombra. Os 2 números são sombra. São dois números para administrar. Tá? Só sombra. Só sombra. Tá bom. Tá? Então, a compreensão, quer dizer, a gente compreende a data de nascimento para a nossa evolução, para a gente saber o que a gente precisa trabalhar, é isso? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então tá. Tá? Acho que está respondido, porque ela quer saber a colocação sobre o significado do número referente à data de nascimento. Então, para a gente ter a clareza das sombras que precisam ser trabalhadas, é isso? Exatamente. Porque, assim, um número, ele tem qualquer número, ele tem a luz e a sombra. Né? Então, assim, quando você me fala, me pergunta, qual é o melhor número? O melhor número é aquele número que a gente tem. O número que a gente tem é o melhor número. Como a gente usa esse número é que é a grande questão. Né? Então, assim, sabendo que esses números do nascimento, né, esses 2 números importantes da nossa data de nascimento, nos desafia, é onde a gente tem que se controlar, onde a gente tem que ter consciência. Tá? Da sombra dele. Isso é incrível, né? Porque a gente está falando de numerologia e todos os saberes se integram, né? Então, na verdade, quando a gente fala em unidade, até mesmo dentro dos ensinamentos do budismo, né, que a gente busca a unidade, a gente tem que integrar as sombras à nossa luz
para a gente poder evoluir, né? E se aceitar, trabalhar com paixão, amorosidade, no final das contas, é a mesma coisa, né? Isso mesmo. Bom, são 7h15. Vamos começar? Todo mundo já deve ter calculado, né? Acho que seria legal você passar a instrução novamente, porque muita gente entrou depois. E, na verdade, a ideia é, para começar, a pessoa tem que somar dia, mês e ano e reduzir, não é isso? Isso. Tá? Essa redução do dia... Então, nós vamos ter 2 números. Uhum. Isso. A soma do dia, mês e ano e o dia, só o dia, né? Que você nasceu. Se você nasceu dia 5, 5. Se você nasceu dia 15, 6. Por exemplo, né? Então, são esses 2 números. Então são as sombras. Eu vou falar das sombras. São essas. A gente tem que administrar 2 sombras. 2 números, entende? Então, gente, vocês encontraram 2 números. Um número que é referente ao dia que vocês nasceram. E o outro número que é a redução do dia, mês e ano, certo? Repetindo, só para reforçar. Se alguém tem alguma dúvida aí, escreve para a gente esclarecer. Quer que eu comece já ou quer esperar mais um pouco? Eu acho que são 7h17. Vamos esperar 3 minutos, 7h20 a gente começa. Tá, para todo mundo calcular. Tá? E aí depois, como o vídeo fica gravado no IGTV, aí as pessoas podem assistir depois. Bom, pessoal, tem gente que não entendeu. Estão pedindo para repetir. Tá. Vocês vão somar o dia, o mês e o ano do seu nascimento. Vai chegar a um número, reduz. E isso é um número importante. O outro número importante é só o dia. Né? Se você nasceu dia 15, reduz para 6. Se você nasceu dia 31, reduz para 4. Nasceu dia 1, é dia 1. Então, a gente tem 2 números importantes. A soma total e o dia do nascimento. Por exemplo, você nasceu dia 31. 3 mais 1 igual a 4. 4 é um número importante para mim. Outro número, o segundo número, dia, mês e ano. Vamos lá. O exemplo que você deu para você. 31 de maio de 1973. Somo tudo, dá 11. Vou reduzir para 2. Certo. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Foi? Mais um minutinho e vamos começar, porque eu acho que as pessoas já encontraram seus números, né? Eu nasci 28. O teu número vai ser 1, é isso mesmo. 10 é 1. É 1. Não. 10 é 1. Um exemplo aqui, 28. 8 mais 2 igual a 10. 0 é nulo e o número dessa pessoa do dia do nascimento dela é 1. Isso. A Suzana já fez o dela. Clemilda, vamos lá. 2 mais 11. 13, que é 4. Mas esse 2 mais 11 é referente a quê? São os 2 números que você encontrou? Se foram 21 do 11 de 80. Então, vamos lá. Soma aí. 21. 1980. 21 do 11 de 1980. 9. Renata Prata.
26 do 10 de 66. Ora, a pessoa que nasceu 21 do 11 de 1980, ela tem o número 3, porque ela nasceu dia 21, 2 mais 1 é 3. Então, o 3 já é um número para você. E somando tudo, 21 mais 11 mais 1980 vai dar 5. Então, os seus dois números que você precisa administrar de sombra são 3 e 5. Tá? Não soma mais esses dois. Né? É o número... Ó, tem aí. 26 do 10 de 1966. 26 do 10 de 1966. Tá. Isso. Então, 26 é 8. Então, 8 é um número já, importante. Agora eu vou chegar à soma total. Então, somando 26 mais 10 mais 1966, vai dar 8 também. Então, essa pessoa só tem o número 8 para administrar ali a sombra. Tem outro. 1 do 2 de 54. Tá bom. 23 do 8 de 58. Tá. A pessoa que nasceu dia 1º de fevereiro de 1954 já tem o número 1 como um número, tá? Importante. Agora eu vou somar tudo. Somando tudo dá 4. Então você tem dois números, número 1 e o número 4. Esses dois números você precisa administrar a sombra deles. Mais? 28 do 9 de 74. 7, É 4. a Poliana. 7, 28 do 9 de 74, é. Tá. 74. Então, 28 de 9 de 1974. Você tem o número 1 e o número 4. Acabou, será? 6 do 11 de 2000. 6 do 11 de 2000. 2, 3, 4, 6, 1. 6 e 1. 7 do 12 de 54. Eu estou me sentindo num teste de matemática. Vamos lá. Tem uma mestra aí de matemática, a Soraya aí, ó. Me ajuda, Soraya. Se tiver algum dos cálculos... Ela podia estar fazendo os cálculos pra gente, que ela é rápida. Então... Soraya, help! Agora vamos, né, gente? Porque senão já são 7h24. Tá. A pessoa do 7 do... Tem mais uma aí. Eita! A pessoa... 24, vai. A pessoa do dia 7 do 12 de 1954. Número 7 e número 1. Fala, mais alguém? 24? 24 do 8 de 74. Ok. Seis e 8. Vamos lá. 28 do 9 de 88. Fala, 28 do 9 de 88? É? Isso, 88. Então, 28 é 1. Ah. Um e 9. Número 1 e número 9. 21 do 7 de 94. 3.
7. 3 e 7. 2/11 de 77. Dois e 1. 28/9 de 88, você falou, né? Tem aí anotado? Falei. 28/9 de É porque 1900. a pessoa... 88 deu o quê? Porque a pessoa disse que caiu a conexão dela. Peraí. A gente vai ter que começar, 1 e senão 9. não vai dar tempo. 1 e 9. 1/9. É. Olha o último aí, hein? 19/5 de 57. Tem alguém dizendo aqui, vamos começar que a gente está ansiosa. É verdade, né? Vamos lá. Porque senão... Então, peraí. É o último, né? Então, aqui é o 19/9 é o último. Tá. 19/9 de 57. Porque a gente já deu muito exemplo aqui, né? Já dá para o pessoal... 10, 11, 18. 1 nos dois. Depois a pessoa confere que eu fiz correndo aqui, tá? Então vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Tá bom, então vou falar. Clemilda, o seu é 1 e 1. Alguém perguntou, mas ano diferente? Não entendi, Thaís, o que você está perguntando. Gente, vamos fazer o seguinte, a Alessandra vai começando, eu vou anotando as perguntas, aí no final eu te passo, tá? Tá. Para você começar a ler. Tá bom. Então, vou começar falando do número 1, né? O número 1, eu vou falar assim, um pouco da luz e vou falar da sombra. Mas na data de nascimento, a sombra é que é o nosso maior desafio, né? O 1, ele está no mundo, uma pessoa número 1, para começar coisas novas, para inovar. E isso é uma coisa muito boa, né? São pessoas que são individualistas, isso pode ser bom, mas como a gente está falando da sombra, qual é a sombra do 1? O 1 é individualista e tem uma tendência a não se colocar no lugar do outro. Então, a ficar egoísta. Então, a questão mais importante para quem tem 1 na data de nascimento sim, tudo bem, você vai ser uma pessoa que valoriza a sua individualidade, mas cuidado com a tendência e a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Tá? Essa é a maior sombra do 1. Tá? Mas as pessoas 1 vieram para liderar. E elas têm também muita dificuldade de receber ordens. Né? Porque o 1, ele é vaidoso. Existem 2 números muito vaidosos na numerologia. O número 1 e o número 6. Quando chegar no 6, eu falo do 6. Mas a vaidade do 1 é com a inteligência dele. Então, assim, as pessoas 1 são de fato muito inteligentes. E por isso elas têm dificuldade de ouvir o outro, porque elas sabem que elas são inteligentes. Elas carregam essa vaidade. Então é uma coisa que toda pessoa número 1 precisa cuidar. É ficar aberto a ouvir a colocação e a opinião do outro. Tá? Isso daí é o resumo da sombra do 1. Vou falar do 2 agora. O 2 é o oposto do 1. O 2 se coloca excessivamente no lugar do outro. Se coloca tanto no lugar do outro que esquece de si. Né? Então, assim, o que é importante para uma pessoa número 2 na data de nascimento? Você não tem como não se colocar no lugar do outro. Você vai continuar fazendo isso. Mas o que precisa cuidar é para não passar por cima de você.
Porque senão todo mundo faz o que quer com o número 2. O número 2 vira capacho, porque ele está sempre se colocando no lugar do outro e se anulando, perdendo a individualidade dele. Tá? Esse é o maior desafio da pessoa que carrega o número 2 no nascimento. Número 3. Número 3, ele é perfeccionista. Então, assim, são ótimas pessoas para comunicar, são criativas, mas perseguem a perfeição. E a perfeição é muito, muito difícil de alcançar. Então, essas pessoas têm tendência a reclamar, porque nunca nada está bom o suficiente. Né? Então, uma coisa que o 3 tem que cuidar é não ficar se concentrando naquilo que falta. Né? Então, se concentra no que tem e menos no que está faltando. Né? Tira o foco. E outra coisa do 3 é o seguinte: dispersão e falta de foco. Então, uma pessoa número 3, ela pode não se realizar, não desenvolver todos os talentos, porque uma pessoa 3 é multitalentosa, tem talento para muita coisa, para qualquer coisa, mas pela falta de foco e de concentração, ela não desenvolve plenamente, porque ela perde o interesse muito rápido pelas coisas. Então, uma questão importante para quem é 3, quando você começar a fazer uma coisa, termina. Né? Porque senão aquela pessoa 3 é que vai fazendo vários cursos e vai largando, começa várias faculdades e vai deixando para trás, e tem talento, tem muito talento. Tá? Então, a grande questão para controlar é essa falta de concentração. Número 4. Número 4 são pessoas que só pensam em trabalho. Né? As pessoas número 4 trabalham muito. Então, assim, elas não medem esforços para trabalhar. Então, são aquelas pessoas que você vai ver que começa cedo, vai até tarde da noite trabalhando, e trabalha sábado, trabalha domingo. A questão maior do 4 que a pessoa precisa controlar é lembrar que ela também tem outras coisas na vida para fazer, porque senão tudo na vida dela vai ser trabalhar. Né? E as pessoas número 4 também podem se tornar muito rígidas, porque o 4 é representado pelo quadrado, que representa a matéria. Então, uma coisa muito importante que o 4 carrega é concretizar coisas. Então, ele fica obcecado por isso. Então, as pessoas 4 precisam flexibilizar um pouco para não ficarem rígidas nessa questão de trabalho, conquistar coisas, bens materiais. Tá? 5. As pessoas que carregam o número 5, 5 é o número dos ciganos, é o número do movimento. Essas pessoas têm necessidade de estar sempre se movimentando, sempre mudando. E uma questão é que quando elas gostam de fazer uma coisa, elas gostam de fazer muito. São pessoas compulsivas. Então, essa pessoa 5 tem que cuidar para não ficar compulsiva com aquilo que gosta. Né? Com qualquer coisa, pode ficar compulsivo com comida, com drogas, com exercício físico ou com consumo. Então, é uma questão para o 5, tá? Tomar cuidado com a compulsão. As pessoas número 6. As pessoas número 6, elas são vaidosas, diferente do 1. O 1 tem a vaidade com a inteligência. E o 6 tem a vaidade com a estética, com aquilo que está fora dele. Então, assim, uma pessoa 6, você vai na casa de uma pessoa número 6, você sabe que ela é 6, porque está tudo harmonioso, está tudo combinando. Essa pessoa se preocupa muito com o que está fora dela. Então, ela está sempre bem vestida, está sempre com uma casa confortável, tudo bonito. Mas o problema é assim,
essa pessoa, quando ela não está se sentindo bem com ela mesma, ela entristece. Então, é aquela pessoa que está se sentindo feia, não vai querer sair de casa, então tende a uma depressão porque fica preocupado com a aparência, né? Então, o maior desafio de uma pessoa 6 na data de nascimento é poder enxergar beleza naquilo que ela julga feio. Não dar tanta importância para essas questões exteriores. Tá? Esse é o maior desafio do 6. Outra coisa que o 6 passa é que o número da família. Então, assim, geralmente essas pessoas 6 estão sempre envolvidas resolvendo problemas de família. Né? Claro, vai continuar sendo assim, mas vigia para isso não virar uma obsessão, né? Tentar resolver a vida de todo mundo, principalmente da família. Tá? Esse é o maior desafio para o 6. 7. A maior questão da pessoa 7 na sombra é a falta de fé. Mas é a falta de fé assim, primeiro, falta de fé nela mesma. Então, essa é uma grande questão. As pessoas 7, elas tendem a baixa autoestima. Então, elas não têm, primeiro, fé nelas, e aí elas não vão ter fé no outro. E aí, por causa disso, dá muito problema de relacionamento. Né? A grande questão das pessoas número 7 é essa, problemas nos relacionamentos. Né? Pela falta de fé em si mesmo, de autoestima, e assim poder confiar no outro. O que mais do 7? O 7, assim... lembrei que eu queria falar. É aquela pessoa que só acredita no que vê. Então, uma pessoa 7, eu estou falando isso, que ela não tem fé, mas pode se tornar uma pessoa muito espiritualizada. Porque para essa pessoa, número 7, acreditar numa coisa sobrenatural, por exemplo, aquilo praticamente que se manifestou na frente dela. Tá? Então, isso são os 7, são as pessoas número 7. 8. As pessoas número 8, esse número é o número da justiça. Então, elas odeiam injustiça. Né? Isso é uma qualidade, não é uma sombra. Mas a pessoa 8 tem um senso de justiça muito forte dentro dela. Então, aquilo que ela acha que é justo, ela fica inflexível para aquilo que ela não acha justo. Então, geralmente, essas pessoas julgam muito e sentenciam as pessoas. Então, sabe aquelas pessoas que brigam com você e param de falar com você, elas te matam em vida? Geralmente é uma pessoa número 8, porque ela é inflexível. Então, o maior desafio da pessoa 8 é poder ouvir o que o outro tem para dizer antes de julgar. Né? Então, a pessoa número 8, ela precisa se flexibilizar, né? Ouvir o outro lado sempre da história, para ela não ficar tão dura, tão rígida, né? E por isso dá problemas de relacionamento. Pessoas número 9. 9 é o eremita. As pessoas número 9, elas adoram ficar isoladas. Então, toda pessoa 9, ela tem aquele momento do dia ou na vida que ela quer ficar trancada no quarto dela sem falar com ninguém. Então, um desafio para o 9 é o seguinte: toda vez que você for para o seu quartinho do nada, fica quieto lá, lembra que tem uma pessoa aqui fora que às vezes está precisando da sua colocação. Porque às vezes o 9 usa esse isolamento para fugir de um embate, fugir de uma discussão. Então ele usa muito esse isolamento como fuga. Tá? Mas as pessoas 9, elas têm um senso de humanidade muito grande. Essas pessoas 9 vieram no mundo para fazer grandes feitos, para mudar o mundo. Então é muito comum
uma pessoa nova vai escrever um livro, vai deixar alguma marca no mundo, tá? Dúvidas? Silêncio. Um silêncio reflexivo? Bom, então a data de nascimento são 2 números, né? Isso, 2 sombras. E 2 sombras, né? Então, a grande maioria das pessoas vão ter 2 números diferentes, né? Sim. E se vier repetido, né? Bom, se vem repetido... É de bala, né? Sim, sim. É de bala. Então, é um alerta para a pessoa, né? E acho que isso é muito interessante, né, Lê? Assim como forma de autoconhecimento. Sim, sim. É uma dica assim, muito importante, né? Para que a pessoa possa se dar conta, né, de como é que ela transforma isso, né? Esse conhecimento da sombra na luz, né? Sim. Esse é o tipo de conhecimento que só serve para isso mesmo, né? Para a gente ficar se vigiando. É que eu acho importante, porque às vezes as pessoas elas têm assim é da nossa cultura, né? Essa coisa da dualidade que a gente classifica os comportamentos limitantes como algo que tem que ser expulso da gente, quando na verdade ele precisa ser trabalhado na gente, né? Sim. Tem uma pergunta aqui. Para o dia e a data são analisados... Dia e data são analisados pela sombra do número? Sim. Sim. Os números... Os dois? Os 2 números, né? Os 2 números. Porque no nosso nome, a sombra é uma facilidade... A sombra não, desculpa. A luz é uma facilidade, né? Não é uma coisa que você tem que vigiar. Quando está na data de nascimento, é um maior desafio. Então, por exemplo, uma pessoa que está número 1 no nome, né, ela tem a luz do número 1, que ela veio no mundo para dar novas ideias ao mundo, para inovar, para fazer diferente, para mostrar para o mundo novas formas de fazer as coisas. Isso é a luz do 1. Né? Ela vai continuar preservando a individualidade dela. Isso é no nome, isso é fácil para uma pessoa 1 no nome de batismo. Quando esse número chega na nossa data de nascimento, a sombra é que é o nosso teste. A gente vai continuar sendo isso tudo, mas a nossa tendência ao egoísmo é maior. A nossa tendência a não se colocar no lugar do outro é muito maior. É o maior desafio. Por exemplo, a Renata fez uma pergunta aqui. No caso dela, ela teve o mesmo número para as duas, para o dia do aniversário e a data completa do nascimento. E aí? Ótimo. O que significa isso? O que significa? Que você só tem uma sombra para administrar. Qual é o número? É o 1? 8. É o 8? 8. Então, você só tem essa sombra para administrar. Enquanto a maioria das pessoas tem 2 grandes questões, você tem uma. A sua questão é com a justiça, de julgar as pessoas antes até de ouvi-las. Porque a pessoa 8, ela é rígida com o que ela acha que é justo. E por causa disso, ela não escuta o outro. Uma outra questão que o 8 tem é que o 8 é forte, número 8, né? Então ele não recebe, por exemplo, uma ordem. Imagina, ele recebe uma ordem, mas imagina que você recebe uma ordem de um superior, de uma pessoa que você não acha justa, né? Olha que coisa terrível para você. Você vai ter que receber uma ordem, fazer uma coisa que para você não é justo.
né? E você tem que fazer isso, te adoece, né? Então, é essa grande sombra que você tem que trabalhar, né? Mas, geralmente, as pessoas número 8 e 1, cedo ou tarde, chegam nesse lugar de liderança, de autoridade, né? E quando chega, porque imagina, uma pessoa 8, ela chega nessa posição de autoridade. Mas aí que mais você tem que administrar essa sombra. Você precisa ser uma autoridade justa. Você precisa ser uma autoridade que escuta o outro. É o seu maior desafio como número 8. Alguém, uma outra pessoa, acho que é Maria, eu não vi o sobrenome dela. 1 e 6. Duas sombras. Duas sombras, né? Então, o 1 vai ter uma tendência a só pensar em si. Né? Então, assim, é uma coisa que você tem que controlar. Vai continuar assim, mas toda vez que você for fazer alguma coisa, lembra que tem outra pessoa, seja mais... A tendência da sombra é você pensar primeiro em você. Né? Então, vigiar nas relações, se você está se colocando no lugar do outro, é vigiar mesmo. E enquanto 6, o seu maior desafio é ver beleza naquilo que você julga feio. E não se entristecer tanto, às vezes, quando você não está se sentindo tão bem. Né? Começar a perceber o seu valor para além da sua aparência. Isso é o maior desafio de uma pessoa 6. Né? Temos aí a Tânia com 1 e 4. 1 e 4. 1 é a questão da individualidade e do egoísmo. O 4 é aquela pessoa que só pensa em trabalhar, em bens materiais, né? Porque a segurança da pessoa 4 está no trabalho, né? Então, assim, fica rígido, né? A pessoa 4, ela é rígida, mas, claro, trabalhar é ótimo, mas lembra que você também tem outras, você pode se realizar em tantas outras coisas além do trabalho. Isso é o maior desafio para uma pessoa número 4. A pessoa número 4, ela se sente desconfortável quando não tem nada para fazer, por exemplo. Né? Eu sei que eu sou 4, eu sinto isso também. É difícil, a gente está querendo sempre fazendo alguma coisa, trabalhando, construindo, produzindo. A gente tem aqui 1 e 1. 1 e 1. 1 e 1. É aquela coisa, né? A questão dessa pessoa é isso, né? Assim, as pessoas 1, elas também chegam na liderança, né? E elas precisam, quando você chegar, se você, quem é 1, chegou a ser um líder, chefe de alguém, lembra de se colocar no lugar do outro, porque senão você vai ser vai ser um ditador, né? A tendência faz o que eu mando, porque olha só, o 1, ele é muito inteligente e ele sabe que ele é inteligente. Então, assim, o que ele pensa, né, com a inteligência dele, para ele é a melhor coisa. Então, ele fica inflexível ao outro, a ouvir o outro. E isso é muito similar a uma ditadura, né? Então, tem que cuidar disso. Quem é 1? 2 e 5. 2 e 5. Então, a pessoa 2, muito cuidado para não ser feito de capacho. Né? Então, assim, é impossível você não ficar fazendo as coisas pelos outros. Mas não faça para o outro se anulando. Toda vez que for fazer para o outro, lembra que também tem o seu limite. Porque o 2, ele não tem limite para ajudar o outro. Ele simplesmente vai ajudando com tudo. E o segundo número é 5, né? As pessoas número 5 precisam cuidar das compulsões. Porque a pessoa 5, ela não tem medo. Então, assim, ela gosta de uma coisa, de fazer muito, e ela não mede as consequências daquilo. Né? Eu sempre falo, quando eu falo do 5, eu sempre falo para cuidar das crianças número 5. Porque, assim, quando você sabe que você tem uma criança na sua família que é 5,
né? Logo cedo, você precisa pegar essa criança e botar num esporte, numa luta, numa dança, porque primeiro que é o número do movimento, né? E já que ela vai ser compulsiva em alguma coisa, que pelo menos seja compulsivo numa coisa que não combine com drogas, por exemplo. Né? Porque o 5, se usar droga e gostar, vai ficar viciado. E não adianta ameaçar, porque o 5 ele não tem medo das consequências. Né? Então, por exemplo, dá ótimos, sabe, atletas de alta performance, todos são 5, porque eles começam a treinar, gostam, treinam compulsivamente, e quando chega na hora da prova, como eles não têm medo, aquele desafio não altera o estado emocional dele. Então, quem tem criança 5, é bom logo botar para fazer esporte, para fazer alguma coisa ligada ao corpo, para não ir para as drogas, tá? Olha, tem uma pergunta aqui, que é uma pessoa que eu não consegui ver toda, também passou rápido, mas ela fala de números antagônicos, por exemplo, 1 e 2, sombras antagônicas. Sim, então, é interessante. Eu conheço algumas pessoas assim, né? Que são 1 e 2. É curioso, porque essa pessoa, ela tá sempre em conflito. Ela tá assim, você quer ver? Um impulso, alguém pede uma coisa para ela, não, agora não dá. Mas aí ela fica se sentindo culpada depois, que não fez, sabe? Porque aí é o 2. Então, realmente, assim... Eu gosto não de falar que isso é antagônico. Eu digo que isso é um tempero, né? É um tempero que dá. Então, assim, essa pessoa que tem 1 e 2, ela é menos egoísta até do que uma pessoa que tem 1 e 8, por exemplo. Ela é muito menos egoísta. Porque o 2 vai estar ali temperando. Entende? Aquelas duas questões. É um conflito, né? Mas... É uma oportunidade de harmonizar isso, também, né? Isso, um vai amenizar o outro. Ela nem vai ser tão capaz, porque ela tem né? E ela nem vai ser tão egoísta, mas fato que dentro dela ela vai estar com conflito. Então, o bom de que se você sabe que você é 1 e 2, que você carrega essas duas energias, não fica com conflito mais, né? Agora que você sabe disso, então vamos combinar essas forças aí. Né? Porque essa pessoa que tem isso é por um motivo. Tem aqui 3 e 6 e 1 e 6. Tá, 3 e 6. Vamos lá. Na fila, 3 e 6 e 1 e 6. 3 e 6, né? Tá. O 3, sim. Então, o 3 é aquela pessoa multitalentosa, dispersiva. Então, é aquela pessoa que tudo que ela quiser fazer, ela pode fazer, né? Mas o ruim é porque fica aqueles talentos desperdiçados. Ela não consegue desenvolver todos os talentos porque não tem foco, porque perde o interesse. Então, você que é 3, você precisa... quando decidir fazer uma coisa, vai até o fim, não abandona. Lembra que você tem uma tendência a se desinteressar e largar, né? Mas pelo menos conclui aquilo, dá uma outra chance, porque perde o interesse muito rápido, né? São pessoas muito criativas. E 6 é o número do equilíbrio, da harmonia, da estética. Então, assim, toda pessoa número 6 tem um senso de estética muito grande, né? A sombra desse número é você se preocupar em excesso, né? Quando junta, por exemplo, o 3 e o 6, poderia dar assim, por exemplo, criar pessoas criativas, né? A luz, a criatividade e a estética. Então, você podia juntar esses dois números. A gente tem 5 minutos para falar em 2 números aqui, 1 e 6 e 7 e 9, Lê? Tá. Aí você tem 3 minutos para falar para a gente encerrar, porque senão o Instagram derruba e eu quero gravar isso aí. Tá. A Suzana está dizendo que ela está no ano 3. Suzana já avançou. Já avançou, esse curso aqui já saiu.
Tá. Suzana! É. A Suzana do Tissara, ela já está em outro curso. Tá mesmo. Então, Diga. 1 e 6. Ó, 1 e 6 são os números mais vaidosos, né? Vamos então, a maior sombra, quando você tem dois números muito vaidosos, é isso. Controlar, né, essa vaidade, assim, poder ouvir o outro e também perceber beleza naquilo que você julga feio, né, e não ficar tão depressivo quando você não está se sentindo bem com você, né? Use então a sua inteligência do 1 para superar essa depressão. A Clarinha está dizendo que adorou 13 e 6. Ela é exatamente isso mesmo, eu conheço. Ela a cara dela. Vamos lá, ó, para encerrar. 7, 9? 7 e 9. Então, o 7, você precisa desenvolver a sua autoestima. Então, a coisa mais importante, porque assim, a dificuldade do relacionamento do 7, a origem dessa questão é a falta de fé em si mesmo. Então, acredite mais em você. O 7 precisa fazer isso, porque as pessoas 7 são muito fortes também. Seria assim, se a gente fosse comparar com o tarô, seria a carta do carro. É uma pessoa que está no mundo para avançar, para ir para frente. Então, não cabe baixa autoestima. Então, você tem que desenvolver essa autoestima, fazer coisas. Tá acabando. Lê, a gente tá acabando. Tá Senão bom. vão derrubar a gente, eu não consigo gravar. Então tá bom, olha, 7 é isso. Melhora a autoestima e sai do seu casulo. Você vai ficar no seu casulo, mas quando você tiver um relacionamento, lembra que a outra pessoa está do lado de fora esperando por você. Cuidado para não fugir, não usar o isolamento como fuga de embate. Tão importante para resolver as coisas. Mitra, muito obrigada. Obrigada, Mitra. A vocês também, todos que participaram. Regina, infelizmente não dá para ver 7 e 8, porque a gente tem que fechar aqui, senão o Instagram derruba. Muito obrigada. E amanhã, ó, a gente tem aqui a live da Cris Rangel sobre o fogo sagrado, tá? Também vai ser uma super legal. Live aí, tá bom? Beijo. Gente, boa noite. Mitra, beijo, saudade. Também. Muito obrigada, gratidão. Beijo. Tchau, gente. Tchau.